de Jesus, no nome de Jesus. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos nos deparar com a Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite. Vem trazer, Senhor, revelação, vem trazer uma unção de discernimento, de sabedoria, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra em cima de uma pergunta, né? Quando nada faz sentido. Quando nada faz sentido. Quando nada faz sentido, a fé nos sustenta. O texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar em lugares altos. Aleluia. Salmo 13 diz o seguinte: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, Senhor. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo que ele prevaleceu, mas prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar no tocante a mim. Confio na tua graça. Regozijem-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Amém? Há momentos na nossa vida que a nossa alma ela se encontra no escuro. Ela não por falta de fé, mas ela se encontra no escuro, sem saber o que fazer. E ela se encontra muitas vezes nesse momento de escuridão, de o que fazer para não desistir. Não pela falta de fé, mas porque a vida tirou quase todas as luzes que estavam ao redor. E nesse lugar surgem perguntas, surgem lágrimas, surgem dores, silêncio e, surpreendentemente, Deus, Ele rejeita. Ele não rejeita, né, no sentido a nós, mas Ele rejeita nada que se refere às nossas vidas. Ele não rejeita nada que está relacionado a nós. Por mais que nós olhemos assim e só conseguimos ver escuridão, silêncio, dores, perseguições. Nós temos Davi no Salmo 13 que lamentou e questionando Deus o porquê. Nós temos aqui em Abacuque 3, Abacuque reclamou também, reclamando daquela situação. E nós temos também Cristo gritando na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia inteira ela grita
dores, mas a fé é caminhar com Deus dentro das nossas dores, dentro das nossas situações. O contexto de Salmos 13, Davi está no momento de fuga, ele está rodeado de inimigos, ele está rodeado de ameaças, e ele se sente ali naquele lugar, ele se sente esquecido de Deus. Davi era ungido de Deus, mas ele não governava. Ele era o quê? Escolhido de Deus, mas estava isolado. Ele era amado por Deus, mas estava sendo perseguido pelos homens. E o Salmo 13 reflete essa travessia, né? Essa dor que ele expõe naquele momento. O Salmo 13 expressa um pedido de urgência. Até quando, Senhor? Mas a fé de Davi, nesse texto, ele diz que ele escolhe confiar. Ele escolhe confiar no Senhor. E é justamente assim, uma visão emocional de que a luta está ali, mas quem luta crê. Nesses momentos de luta nós precisamos o que? Nos esforçarmos para crer em Deus, crer em tua palavra, crer que Ele diz quem Ele é. E esse era o contexto de Davi, perseguido, cercado por inimigos, questionando a Deus o porquê, o até quando, mas ele termina confiante. Ele termina dizendo que eu confiarei no Senhor. E que ele ainda ia cantar louvores ao Senhor. E Abacuque ele não escrevia ali uma poesia, um tempo de tranquilidade, não. Ele vivia numa nação à beira do colapso, uma situação histórica terrível. O povo de Judá estava espiritualmente frio e moralmente corrompido. Havia violência constante em cima daquele povo. Injustiça dominava os tribunais e as ruas de Jerusalém. E Deus anuncia o juízo dele sobre aquele povo, que seria a escravidão da Babilônia, que é um povo cruel, que iria invadir a nação de Israel. Ou seja, Abacuque, ele não lamenta uma perda futura e incerta, talvez, pode ser que aconteça, não. Ele estava olhando para a tragédia que estava acontecendo, ele estava olhando para a realidade, que era irreversível e era inevitável, já estava naquele estado de calamidade, de sofrimento. A economia destruída. Quando ele diz, mesmo que a figueira não floresça, eles descrevem que a base econômica do país estava o quê? Ruindo. Quando ele fala da figueira, que é símbolo de prosperidade e alimento diário, ele fala sobre a videira, a bebida, a alegria e o comércio. Ele fala da oliveira, que é o azeite para a luz, para a cura, para a comida. Ele também cita o gado e as ovelhas, que representa o sustento, que representa a vestimenta, né? O sacrifício. E se tudo isso acabasse, toda essa provisão aqui acabasse, viria o que sobre o povo? A fome, a falência, a perda do trabalho, a insegurança, a vulnerabilidade total daquela nação. E Abacuque está o quê? Pensando no pior cenário possível, e ainda assim ele declara no final: eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Abacuque, ele percebe algo profundo no meio daquela situação. Deus não era só quem abençoava o solo, Deus era o fundamento da vida daquele povo. E no fim do livro, ele faz essa virada. Ele diz: ele me faz andar
altos. E no hebraico, como gosta andar em lugares altos, quer dizer que é como se fosse um servo que pisa nas rochas perigosas, nas alturas, que pisa naquelas rochas perigosas com firmeza, com segurança. Então o Senhor vai fazer o que Abacuque está falando. Ele vai fazer andar nesses lugares altos, rochosos, difíceis de equilibrar, mas Ele vai fazer andar sobre essas rochas com firmeza. Ele vai firmar os meus pés sobre a rocha. Ou seja, quando o chão nos falta, quando o chão faltar, Deus será para nós essa rocha forte, essa rocha eterna, que nós podemos o quê? Confiar e nos apoiarmos nele. Porque por mais que seja cheio de altos e baixos a nossa trajetória, por mais que seja cheio do inesperado, o Senhor, Ele é a nossa rocha forte. Aleluia! Ele é essa rocha forte. Você pode estar nos lugares bem desregulados, né? Porque no caso aqui é rochas altas, os lugares altos, cheios de altos e baixos, de pedras, de lugares perigosos, mas o Senhor, Ele, neste lugar, Ele faz você caminhar firme. Ele me faz andar por lugares altos. E nós temos também o grito de Jesus na cruz. Quando a cruz se ergue no Calvário, Jesus, Ele carrega ali o peso de toda a humanidade. Ele carrega a culpa de todos os homens. Ele carrega sobre si o pecado, o abandono humano. Ele carrega sobre si a rejeição, maldade e uma escuridão espiritual. E no meio dessa dor de Jesus ali naquele Calvário, o Evangelho registra uma fala, um grito de socorro de Jesus que ecoa pelos séculos. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 15:34. E o que esse grito nos revela? Nesse grito, Jesus, ele não inventa essa frase naquele momento, mas ele abre uma janela para os salmos, o salmo da aflição, mostrando que Ele conhece a dor humana, Ele valida o lamento daquele que sofre, Ele atravessa a alma, Ele atravessa com a alma aquilo que nós sentimos na nossa pele, na nossa alma, nas nossas emoções. Jesus, Ele experimenta a sensação do abandono. Não é um abandono literal do Pai, mas a experiência humana total de dores, onde a presença de Deus parece distante, parece não se fazer presente. E Cristo, Ele entra no nível mais profundo do sofrimento humano, diante de um total silêncio de Deus. E o grito de Jesus, e o grito meu, o grito seu, muitas vezes, não é falta de fé. O grito de Jesus não era falta de fé, pelo contrário, era uma fé viva, porque ao mesmo tempo em que ele pergunta por quê, ele ainda diz: Pai meu, Deus meu, Deus meu. Então, mesmo no momento mais sombrio, Jesus mantinha o seu relacionamento com o Pai, Deus meu. E Jesus, Ele faz o caminho com
que passou. Ele faz esse caminho completo onde Davi clama por socorro e pela urgência de Deus. Jesus, ele realiza a experiência final e ele sente o que nós sentimos, para que nunca precisemos atravessar o vale sozinhos. O Cristo que grita, ele conhece nossas perguntas, ele conhece os nossos medos, ele conhece o nosso choro, ele caminha conosco no nosso silêncio, por mais que não estejamos vendo, percebendo coisa alguma. Ele não é o Messias distante, ele não é o Deus distante, mas ele é um Salvador que sentiu o que eu e você sentimos na pele. E muitas vezes alguém, para nos consolar, diz: eu entendo o que você está passando, eu entendo a dor que você está passando, eu entendo como é difícil a sua situação, mas só entende a dor, só entende a dor quem já experimentou a dor, só entende o abandono quem já foi abandonado, só entende o luto quem já passou pelo luto, só entende a rejeição quem foi rejeitado. Jesus, sim, ele entende o que está se passando conosco, ele entende o que está se passando com você, ele entende o que você que está em casa nos vendo nessa hora, ele entende o que você está passando, porque não existe situação nenhuma, situação alguma que Jesus não tenha passado, e é por isso que ele é um representante fiel, é por isso que ele pode tomar o nosso lugar naquela cruz, é por isso que ele é o nosso Salvador, porque ele venceu esses momentos que eu e você estamos lutando para vencer. Ele venceu esses momentos que hoje está doendo na tua alma, está doendo na minha alma. Ele venceu e ele é sim o nosso representante, com autoridade suficiente diante do Pai, para chegar para o Pai e dizer: Pai, olha, eu entendo, e é por isso que ele foi um substituto fiel, é por isso que ele me representou naquela cruz, representou a todos nós aqui. Então nós precisamos entender que quando o céu parece fechado, Abacuque e Davi, eles começam os seus textos aqui perguntando: Senhor, por quê? Eles não escondem a dor, porque a fé madura, ela permite o lamento, ela permite a pergunta, e o silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes é o primeiro estágio do milagre visível. Aleluia. Quando tudo externo desaba, a fé, ela nos segura naquilo que é eterno, e naquele que é eterno, aquele que pode todas as coisas, a nossa fé agarra em Deus. Ela segura firme em um Deus que não mente, em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, em um Deus que não conhece impossíveis. Ela se agarra ao eterno. Abacuque, ele olha para um país quebrado, e Davi olha para a sua própria vida ali, ele em fuga dos seus inimigos, e ambos descobrem que não é o que temos em volta que sustenta a nossa alma, mas é quem caminha conosco, é quem está do nosso lado. Quando a figueira seca, quando a oração parece não subir, parece que não saiu do teto, quando a porta que você está
esperando, quando a porta não abre, quando a promessa atrasa, e quando tudo que você acreditava parece não ter sentido mais. Quando você olha e não vê nada para você apoiar, para segurar e dizer, não, está acontecendo alguma coisa. A fé, ela deixa de ser teoria na nossa vida e ela passa a ser uma âncora que nos prende a Deus. Uma âncora que nos conecta com Deus, que nos conecta com o eterno, que nos conecta com o céu. A fé é aquela âncora que te segura. Quando a oração parece não subir, a porta não se abre, a promessa se atrasa, e quando as coisas vão de um momento ruim a um momento pior, é a fé que nos ancora, é a fé que nos firma, porque nós não dependemos das circunstâncias para que nada ocorra, porque basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Deus, Ele transforma a alma do ser humano, Ele transforma a alma bem antes de transformar o cenário e as circunstâncias que estão ao nosso redor. Abacuque, ele começa desesperado e ele termina convicto, assim como nós. Passamos por alguns minutos ou algumas situações que nós ficamos desesperados. Davi começa olhando aquele monte de inimigos. Davi começa lamentando, começa chorando, mas ele termina cantando e louvando ao Senhor. Perceba o padrão. A injustiça ainda existia. A injustiça ainda existia. A Babilônia ainda viria. Davi ainda estava sendo perseguido. E a mudança que Deus faz primeiro dentro de Abacuque, dentro de Davi, Deus não apenas responde às orações, Deus, Ele forma o nosso caráter, Ele forma as pessoas através das circunstâncias e das dores. Ele faz pés firmes para andar em terrenos instáveis e acidentados. Ele dá fôlego para atravessarmos o deserto. E Ele ensina o nosso coração a caminhar no escuro, mas com confiança. Jesus, ele clama assim, ele clama a Deus, dizendo, Deus meu, não é Deus meu, é Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Mas Jesus, ele termina dizendo, está consumado, está consumado. Então, irmãos, quando nada fizer sentido, ore com sinceridade diante de Deus. Ore com sinceridade como Davi. Ore com sinceridade como Abacuque. Porque a alma, as feridas que essas situações nos causam, elas só cicatrizam quando nós colocamos elas expostas diante de Deus. Quando nós chegamos diante do Senhor e mostramos as nossas feridas, o nosso descontentamento, o nosso desânimo, a nossa tristeza.
diante de uma traição, diante de pessoas que poderiam fazer o melhor e não fazem, diante de pessoas que poderiam fazer o bem e não fazem. Diante dessa situação, cultive sim, cultive a confiança, como Abacuque cultivou, porque a fé ela não apaga a dor, mas ela impede que essa dor, ela vença, ela nos vença. A confiança em Deus não tira a dor, mas ela impede que a dor venha nos vencer, que a situação venha nos vencer. Nesses momentos, lembre quem Deus é. E quando a lógica do momento falhar, somente a fé vai te sustentar. Então nós temos aqui um Davi com dor pessoal, fugindo, perguntando até quando. Temos Abacuque, aquela dor coletiva, vendo uma nação toda prestes a ruir, porque o Senhor viria com o juízo, e perguntando por que Deus não fazia nada. Jesus vem com aquela dor redentora, carregando o mundo sobre os seus ombros, e ele diz: Deus meu, por quê? Então são três vozes diferentes aqui, no mesmo movimento espiritual, de dores, confiança e ao mesmo tempo coragem. E nós vemos aqui do lamento ao propósito, do grito ao propósito, das dores ao propósito, porque Abacuque ele termina com esperança. Ele começa assustado. Abacuque termina com esperança, Davi termina com louvor, e Cristo termina com está consumado. Ou seja, essa situação que nós estamos vivendo, a situação que você está vivendo, por mais difícil que seja, tem sim saída em Deus. O silêncio de Deus, o silêncio ensurdecedor de Deus, tem um final. Porque enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida. A dor, meus amados, ela não é e não será o fim da nossa história, não será o fim da sua história. Se a cruz teve grito no primeiro dia, ela teve um grito de glória ao terceiro dia. Céus em festa, a vitória conquistada em Cristo Jesus. Mas nós precisamos o quê? Entender que quando nada faz sentido, a fé, ela é a nossa âncora. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se esperam, e é também a convicção de fatos que não se veem. Porque a fé não espera o que se vê. Agora, a convicção de fatos que não se veem, isso é fé. A fé que sustenta não é a que nunca treme, mas a que continua caminhando, como Davi chorando, aquela que continua caminhando, com Abacuque questionando, com você questionando, e com Cristo clamando ali na cruz. E ressuscitando, ao
tem sido o dia. Então, se hoje o seu coração está no grito de salmos, ou na perda de Abacuque, ou no silêncio da cruz, parece velório, lembre-se, em nome de Jesus, o silêncio de Deus nunca é ausência, mas é parte do propósito que Ele tem na nossa vida. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. E se Cristo atravessou a escuridão do Calvário, então não existe escuridão, não existe noite escura que Ele não possa iluminar com tua presença. Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O vale é real, a dor é real, mas Deus também é real, e Ele é fiel, e Ele vai atravessar conosco, Ele vai atravessar com você esse vale, esse momento que você está vivendo. Aleluia. Em nome de Jesus, nesse momento que você não vê nada, você só tem que se dedicar a uma coisa: a decidir que vai continuar crendo em Deus. Você só vai fazer um esforço por uma coisa: permanecer com a tua fé. Porque você não vai olhar as circunstâncias, você vai olhar para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, nesse momento, decida ancorar a tua fé na convicção de que existe um Deus que está olhando, que está vendo a nossa situação e que Ele vai agir. Aleluia. E Ele está trabalhando em nós através de tudo isso. Vamos orar. Em nome de Jesus, decida nesse momento. Você não está vendo nada, você não está percebendo nada, mas decida que você vai crer no caráter de Deus. Faça como Abacuque, como Davi. Você pode até lamentar, chorar, pode sim questionar Deus, mas termine louvando ao Senhor, termine convicto. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, quando tudo ao nosso redor, quando o mundo parecer só escuridão e trevas, lembra, Senhor, lembra o nosso coração, lembra na nossa alma, em nome de Jesus, de que Cristo já caminhou pelo mesmo caminho. Ele caminhou pela noite mais escura muito antes de nós. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, sustenta a nossa fé enquanto esse processo continua. Sustenta a nossa fé até que tudo se resolva. Mas coloca no nosso coração convicção da presença e do agir de Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua casa, que você possa decidir nessa noite, sabe, ancorar mesmo a sua fé em quem Deus é, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento na tua presença, agradecer pela tua palavra, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que continue trabalhando em nós, desperta-nos, Senhor, leva-nos, traz à memória quem tu és, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos sustentar nesse processo. Em nome de Jesus nós oramos.
aqueles que estão passando por qualquer tipo de situação, que sejam alcançados nessa noite, Pai. Que tenham a sua fé seja aumentada no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Oh Deus, oramos também para que o Senhor nos dê paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção. Guarda-nos em Ti, Senhor. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua casa.